Bom, graças a Deus. Podem se sentar, meus irmãos. É um momentinho nada mais que eu quero tirar para agradecer a Deus por essa mensagem. Nós já vemos como o mensageiro de Deus, quando Deus tem um mensageiro em cena, tem uma mensagem que eu estava lendo do irmão William, onde ele pergunta: Senhor, será que haverá outro mensageiro? Ele me diz para eu poder anunciar ao povo. E Deus, a resposta que deu ali foi, ele disse que a resposta que ele deu foi: segue em frente, segue em frente. Não deu resposta. Ele disse não. Ele não disse que havia nenhum outro. Assim que é um só mensageiro, e com esse mensageiro termina tudo. E o que ele me disse foi: segue adiante até a transformação em rapto. A ressurreição, transformação, rapto. Essa foi a resposta que Deus deu a ele. O irmão Branham também esteve lutando, buscando e pensando que ele era a pessoa. Mas Deus nunca disse nada a ele. Deixou isso quieto. É como, por exemplo, quando os apóstolos, os irmãos, no dia em que Jesus subiu, fizeram a ele uma pergunta: restaurarás o reino de Israel nesse tempo? Não contou a história, vem 7 eras da igreja, não disse nada disso. Disse: não corresponde a vocês conhecer isso. Se não corresponde a eles, pois não tinha que explicá-lo. Vê? Porque eles perguntaram: restituirás o reino de Israel? Ele poderia ter dito: não, isso ainda falta muito tempo. Tem uma etapa que vem, que se chama a era da igreja, e vem o tempo da graça. Esse tempo são a dispensação da igreja. Estes são 7 eras, vem 7 mensageiros. Vocês creem que ele não conhecia isso tudo? Claro que conheciam, mas não podia dar informação, porque confundiria eles. Sigam em frente, pregando a toda criatura, vão por todo mundo, preguem. Todo aquele que crê e recebe vida eterna. Vê? Não teve que explicar a eles. Nós vimos o irmão Branham, ele deixou ali, e o irmão William deixou ali. E eles, pois, não podiam ir mais além. Mas ele dizia: virá outro mensageiro? Não, mas observem aqui como ele está revelando que onde era que Deus, isso já é uma profecia que o irmão William está dando. Está profetizando, por isso disse que a mensagem do William nos preparou tremendamente e deixou uma grande profecia que nós, nesse momento, não estávamos vendo. Mas vocês leiam aqui o que acabam de ouvir e já viram que tinha uma profecia muito grande ali. Eu vou ler um pedacinho e nada mais para... No mesmo folheto que vocês têm, na página 20. Portanto, ele diz: a ordem da vinda do Filho do Homem é a vinda do Senhor com seus anjos, com Moisés e Elias. A ordem da vinda do Senhor está nos falando qual é a ordem. É a vinda do Senhor, é a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, mas vem nessa ocasião com os seus anjos. Então veja o que diz, para que vejam a profecia que está nos dando. Isso é o 7º selo. O irmão Branham disse: não foi revelado a mim o 7º selo. Não foi revelado. Isso é o 7º selo, mas ainda está o quê?
Ainda está isso trancado, veja, isso ainda está oculto, isso ainda está trancado, porque não convém que seja dado a conhecer até certo tempo. Você se dá conta? Ele mesmo está profetizando, não convém, para que não se interrompa o programa divino que corresponde à manifestação ou cumprimento dessas promessas divinas que nos darão a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Mas no cumprimento da visão da carpa será aberto. Será aberto o quê? Se dá conta? A carpa estava no tempo de Lembranha, embora ele procurou tê-la, não a teve. Estava operante no tempo de William? Tampouco. Então você vê a profecia que está nos dando. Isso vai ser aberto, cumprido, materializado, feito uma realidade. Pois aberto é quando uma coisa se cumpre, se materializa, se faz uma realidade. E isso vai ser na visão da carpa. Será aberto todo o quadro. Será dado a conhecer. Veja, aí é que vai ser dado a conhecer. O que necessitamos para termos a fé, a revelação, para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E eu digo, meus irmãos, que o ungido de Deus foi valente, tem sido valente, tem nos falado, eu estou aqui. É isso o cumprimento. Isso é o que o irmão Branham disse, que a vinda do Senhor estava representada em José. E em José também esteve representada a primeira vinda. Porque lembrem, José foi lançado em um fosso, que isso representava a tumba, foi tirado dali, foi vendido por seus irmãos. Não foi vendido por um dos seus discípulos. Ele mesmo vendeu o Senhor. E traído, odiado por seus irmãos. Mas depois observe, sentado no trono do rei de Faraó, que naquele momento, pois, representava ao Senhor, porque o reino, José o dirigiu. Quando José se levanta, ninguém podia entrar a Faraó se não passasse por José. Você não vê que é um tipo da segunda vinda? Onde podiam conseguir alimento naquele tempo as pessoas? Procure. Veja, nem em Canaã, que era uma terra prodigiosa, havia alimento. Nem em Canaã, onde Jacó estava com seus patriarcas, nem lá havia alimento. Até ali tiveram que sair para procurar, para comprar, onde havia. Quem era o que tinha esse alimento e o que vendia? E o que distribuía? O mundo teria perecido se não fosse por José. Vê? Então aí está o alimento. Você poderá conseguir hoje, poderá conseguir ensinamentos teológicos em muitíssimas igrejas, pode conseguir ideias de pessoas que estão por aqui e por lá, mas nessa carpa que profetizou, que o anjo do Senhor mostrou ao irmão Branham e que disse que ali seria a conclusão do programa divino, nessa carpa que tanto o irmão William falou, que ali seria a revelação, ele acaba de nos dizer aqui, mas em muitas mensagens ele disse que ali seria a revelação do sétimo selo. Ali é onde você pode conseguir um verdadeiro alimento espiritual que é real. Porque ideias humanas, sem um grupo por aqui e outro grupo por ali, já surgiram vários grupos e cada um tem sua ideia de que vai ser assim, de que vai ser assado. Essas são ideias humanas, mas vai ter um lugar onde vai ter alimento. E o irmão Branham viu, quando Deus mostrou a carpa a ele, você não viu que ele disse que havia uma cortina que quando ele moveu, o que tinha ali?
uma montanha de pão. E o que mais o irmão Branham viu ali? Milhares de pessoas de onde? De diferentes partes do mundo. Não tinha outro lugar onde procurar. De diferentes partes do mundo que iam ali buscar alimento. E foi dito: alimenta a esse povo. Então, essas são profecias. Se você crê em William Branham, se você crê em William Soto como profeta, pois veja o que ele acaba de nos dizer, que é nessa grande carpa onde vai se abrir, onde vai se revelar, onde vai ser dado a conhecer, onde estará presente tudo isso. E a pessoa que está ministrando ali, que foi valente e disse, como nos disse, apenas 2 pessoas na terra disseram: Jesus que disse a seus discípulos que o crucificariam, mas no terceiro dia ressuscitarei. E tem outra pessoa que disse, aqui está Apocalipse 11, este é o cumprimento, meus irmãos, de Apocalipse 11, vai acontecer, e ao terceiro dia, 3 dias e meio, vou ressuscitar. Não nos falou claramente ou não? Então vejam, onde vai conseguir alimento? Tem que ter um lugar onde tem uma pessoa, onde tem um alimento que é verdadeiro, que esse é o que vem da coluna de fogo, que vem da parte do Senhor, que é o único que verdadeiramente pode despertar uma pessoa na alma, no coração, pode despertar um crente. Irmãos, estamos no tempo do fim. Por isso que temos que ter cuidado com o que falamos, com o que fazemos. Temos que caminhar com muito cuidado, porque já estamos no fim. Esse é o tempo que o Senhor Jesus Cristo nos disse desse mistério que estava ali trancado e que o irmão Branham nos disse que era tríplice. Bom, você diz é tríplice porque é voz de aclamação, voz de arcanjo, trombeta de Deus, mas não é tríplice por isso e nada mais. Não é tríplice por isso, mas porque a mesma Escritura te diz que o Senhor Jesus Cristo virá com Moisés e com Elias. Então, aí tu acreditas que o 7º selo é o mistério? Tríplice. Ele nos falou que era um ministério tríplice. Esses 3 ministérios estarão operando, e isso já está escrito. Isso já está falado. Isso foi dito aos profetas, e nós cremos nos profetas. E sabemos que isso é assim. Então, como nos disse o irmão Branham, isso é um mistério tríplice. A vinda do Senhor, o 7º selo é o mistério tríplice. E nesse mistério vem o Senhor, como nos disse no capítulo 16, em glória com os seus anjos. Capítulo 16 de Mateus. É a vinda do Senhor em glória com os seus anjos. E quando ele mostrou isso aos discípulos, o seu rosto se fez outro. Vocês veem no capítulo 9, versículo 29 do livro de Lucas, como diz aí? O que aconteceu ali, quando ele falou que eles viram ali, capítulo 9, versículo 29, deve estar por aí mais ou menos, se mal me lembro. Como está escrito? Lucas. Eles viram a vinda do Senhor. Quando viram a Jesus ali, viram outro rosto. Veja o que diz aí. E outro evangelho também, mas a aparência do rosto dele era outra.
Então quer dizer que é o mesmo Senhor, mas mudando de máscara, mudando de corpo, de véu de carne. O problema está onde? Onde está o problema? Que as pessoas tropeçam no véu de carne. Aí é onde as pessoas tropeçam. No véu de carne, como o irmão dizia, o irmão Afonso Aciero, o irmão da sua igreja, disse: sim, eu vejo que tudo que o irmão Benji diz está de acordo com o que o irmão Branham disse, o irmão William, mas eu não gosto da voz. Eu não gosto dessa voz. Então o irmão Afonso disse a ele: tu gosta do livro de Gênesis, Êxodo e tudo isso? Não, claro, isso sim. Mas tu sabe como que Moisés falava? Tu sabes como Moisés falava? Se Moisés tivesse falado ali que era um como é que chama isso? Tartamudo, gago. Ele dizia 3, 4, 5 vezes a palavra para depois voltar a dizer. Tu teria gostado desse gago ali? Mas tu gosta de ler o que ele disse? Tu sabe como Paulo falava? Tu gosta de ler as epístolas? Sim, as epístolas de Paulo, sim, mas tu sabe como ele falava? Não sabe como Paulo falava, todo bronco, todo como fosse? Muitas pessoas não gostavam. Tu sabe como Pedro falava? Muito menos, mas tu gosta das epístolas. Então leia, se tu gosta da mensagem, lê, está aí o que tu vai estar pensando da voz, como Deus escolhe, é Deus que escolhe a voz. Mas a mim sim, eu gosto dessa voz, eu sim gosto. Essa é uma das coisas que a minha esposa tinha no início, eu não gosto. E eu disse a ela, pois, por quê? Não gosto dessa voz, mas chegou o momento na qual Deus abriu o sentido dela. E eu disse, mas moça, lê, veja o que ele diz aí, isso está. Ela disse, não, eu sei que isso é verdade. Bom, chegou o momento em que ela percebeu que a voz que ele tem é que a voz Deus escolhe, como Jesus falava, qual era o seu timbre de voz, não sabemos. Mas gostamos de tudo que Jesus nos disse. Você percebe então, irmãos, esquece isso, procura a palavra, porque vê que o diabo ele coloca certas coisas na mente das pessoas, como o irmão que falou, o irmão Benji que escreveu e disse, irmão Benji, eu o tempo todo, bom, eu estava lendo os estudos, mas não pode ser isso. Por aqui, essa pessoa não pode ser. Até o momento que ele é tu, Deus. Veja, então ele parou aí e ele disse, espera, é tu, Deus. É tu, Deus, és tu, Deus, é tu, Deus. Veja, com uma coisa muito simples, Deus abriu o sentido desse irmão. Ele escreveu, irmão, agora sim eu entendo que é o Senhor mesmo. És tu, Deus, és tu, Deus, é tu, Deus. Mas é o Senhor mesmo. Veja que Deus usa às vezes coisas simples para ajudar os seus filhos. Esse é o tempo em que estamos. O programa de Deus tem seguido em frente, tal como Deus o tinha. Os mensageiros, o irmão Branham termina. A obra do irmão William foi extraordinária. O irmão William esteve nessa brecha ali, que o irmão Branham, ao invés de colocar Gabriel, ele colocou Espírito Santo, mas esse era Gabriel. Vê? Trazendo-nos. O irmão William não estava na era de pedra angular. Embora vocês vejam que ele representou e que ele falou muito disso,
Mas no tempo em que ele estava, ainda estavam os batismos, estava a Santa Ceia, estava o lavamento de pés. Tudo isso não correspondia. Era a era da graça. Então, quando já se completou, porque ele foi um instrumento que recolheu, diz que lançava a rede, e essa rede trazia todo tipo de peixe. Mas depois veio o que a Bíblia diz? Depois que veio toda a classe de peixe, todo tipo de peixe, diz: o Senhor enviará seus anjos para separar. Tirou os bons. Como tirou? Com a palavra. E os outros, com a mesma palavra, tropeçaram. E é a mesma palavra. Veja, as mesmas águas, como o Branham disse, que afogaram aos incrédulos antediluvianos, foi a mesma água que ergueu a arca para que Moisés, para que Noé estivesse salvo com a sua família. Eram as mesmas águas. Então, vejam que a mesma palavra que é a que faz a separação, os anjos do Senhor. Aí está esse tríplice mistério que o irmão Branham nos falou. A vinda do Senhor com Moisés e Elias. E essa é uma bem-aventurança para a pessoa que possa ver. Não vai ser porque ninguém obrigará, mas você o verá e vai dizer: graças, Senhor, agora vejo, agora entendo. E o recebo, como José Hernandes dizia lá. Isso foi no sábado passado, que o irmão José Hernandes nos dizia, que ele dizia: assim como nós recebemos, eu recebi a Cristo como meu único e suficiente Salvador, agora estamos na etapa do reclamador. E eu o recebo, ele falou, com todo o meu coração, com toda a minha alma, como o reclamador. O recebo como aquele que é enviado para fazer a reclamação de tudo que Cristo conquistou com a sua obra no Calvário. E agora estamos no tempo da reclamação. Eu o recebo como meu reclamador. E ao reclamar tudo o que Cristo já conquistou, pois eu sou herdeiro de toda esta bênção. Eu sou um herdeiro. Bom, observe, é tão simples tudo isso, não é? Graças a Deus. Amanhã teremos uma atividade muito especial. Vamos começar às 9. E eu acredito que vamos cantar uns 2 ou 3 cânticos e depois vamos colocar a mensagem. E depois disso, vamos esperar o que o Senhor tem para nós no dia de amanhã. O dia de hoje esteve precioso. Eu tenho que ouvir de novo. Agora, antes de deitar, eu escuto rapidinho. Bom, meus formosos irmãos, eu me sinto contentíssimo e feliz, porque eu não sou merecedor dessas bênçãos. Tão grandes bênçãos que Deus está nos dando. Até aí o irmão William nos abençoou também nessa mensagem. Uma saudação e uma bênção para o irmão Miguel, que está por ali, que estava ali com um grupo de pastores em Honduras. Essas viagens, às vezes, era que ele me dizia: vá a tal lugar, vá aqui, reúna-se, vá a tal lugar. Veja, chame ali e diga que você vai para ali. Bom, eu não tinha que fazer outra coisa senão obedecer, porque ele sabia porque estava me enviando para lá. Leve esta mensagem, leve isso, leve aquilo. Bom, ele saberá, ele sabe, eu não sabia porquê, mas ele sabe porquê. E então me enviava assim. Eu me lembro uma vez que me enviou a um lugar onde não quiseram me receber. E era que o irmão William me falou: Miguel, vou ficar aqui com uma família
aqui na Bolívia, eu vou onde está essa família, eu vou visitar, vai ao Brasil, a um lugar onde uma igreja no Rio de Janeiro, que um pastor alemão que dirigia, mas que tinha convidado o irmão William, e então ele me disse, vai lá, me apresenta que eu te enviei, e tu traz o que o Senhor te dê ali. Então eu fui, nós vamos deixar uma igreja, um grupo por uma família. Miguel, não discuta comigo, vai e faz o que eu estou lhe dizendo, que eu sei o que eu estou fazendo. E eu disse, bom, me perdoe, William. Eu tinha que pedir perdão, porque eu de bobo fui argumentar com ele que era melhor ir a uma igreja que tinha um montão de gente do que ficar com uma família nada mais. Mas bom, eu fui. Quando eu cheguei lá no lugar, o alemão me falou, não senhor, eu convidei aqui a William Soto Santiago, não a você. E eu falei, é que o William me enviou. Ele falou, não me importa que ele mandou, eu convidei a William Soto Santiago. Você pode se sentar aí se quiser, se não você pode ir. Eu não te convidei. Eu falei, bom, veja que ele falou, nada. Um alemão desse assim, bruto. Então observem, essas coisas acontecem. Eu disse, William, eu fui, mas o alemão não quis me receber. Ele me deixou ali sentado. Então, quantas coisas aconteceram com ele, mas ele falava, vá a tal lugar, leve essa mensagem. É uma bênção muito grande que Deus me concedeu, mas hoje a bênção é maior, poder dizer a vocês que o ungido de Deus, o enviado de Deus para esse tempo, esse sétimo selo está na carpa, trazendo a mensagem que eu e tu necessitamos, que essa é a mensagem que vai nos endireitar. Nós devemos, irmão, nos dar conta do tempo, nós não podemos ficar com coisa de infantis, agora é porque esse é um tempo bem delicado. Bom, Billy, me perdoe por ter tirado esse tempo todo, por ter tomado esse tempo todo, mas vamos nos colocar de pé para que o mesmo que nos começou o culto, que será o mesmo que vai terminar. Amanhã terá como uma atividade nossa aqui, tu pode começar com os 2 cantos, depois que o irmão Galícia dê as boas-vindas e tudo, e deixe uma escritura e nos abra a porta, e então já teremos alguns cânticos, e dali, então, já ouviremos uma mensagem do ungido de Deus, que será uma bênção muito grande para todos nós. Vamos deixar conosco imediatamente ao nosso apreciado irmão, o reverendo William Pérez.